Hello! Welcome to this tutorial. Today we are going to talk about verb conjugation. Persons. Let's get started. Verb conjugation refers to how a verb changes to indicate a different person, number, tense, or mood. Let's have a look at the following example. I'm a student. Now, in this sentence, the subject is in the first person, it is singular, we are using the present simple, and an indicative mood. Remember, the verbs should be conjugated with regards to person. Depending on the subject, a verb can stand in the first, second, or third person. Now let's have a look at the table below. Now when the subject is in the first person and it's singular, we use I. Plural, we. When the subject is in the second person and it's singular, we use you. Plural, you. And when the subject is in the third person and it's singular, we use he, she, or it. Plural, they. Olá, bem-vindos ao tutorial de hoje. Hoje nós vamos falar sobre as conjugações verbais. A conjugação verbal se refere a como o verbo muda para indicar uma pessoa diferente, o número de pessoa singular ou plural, o tempo verbal ou o modo do verbo. Vamos então para o exemplo. Eu sou um estudante. O verbo aqui conjugado, ele representa a primeira pessoa do singular, quer dizer, a primeira pessoa no singular, no presente simples, no modo indicativo. Lembre-se que o verbo deve ser conjugado de acordo com o sujeito da oração, podendo variar aí em primeira, segunda ou terceira pessoa do singular ou primeira, segunda e terceira pessoa do plural. É muito importante lembrar, então, aqui que nós temos a primeira pessoa, tá? Do singular, I, e no plural, we. Observem que na segunda pessoa nós temos o you, que é usado tanto para o singular quanto para o plural. Na terceira pessoa, nós temos o he, que é ele, o she, que é ela, e o it, que é usado para objetos e animais, e o they, que é usado para o plural, independente de ser pessoas ou animais. Now, as you can see, the pronouns I, we, refer to the first person, you to the second, he, she, it, and they to the third person. Have a look at the examples below. We work on Saturdays. We is in the first person. You need to take a break. You is in the second person. It is snowing outside. It, third person. Então aqui, o que nós temos? Nós temos os pronomes I, we, que se referem à primeira pessoa, o you, que se refere à segunda pessoa, he, she, it, e they, que se referem à terceira pessoa. Então nós temos aqui, nós trabalhamos aos sábados. O nós é primeira pessoa.
você precisa dar um tempo, tá? Está nevando lá fora, tá? Então percebam aqui, primeira pessoa do plural we, you, segunda pessoa do plural, tá? Ou do singular. It, terceira pessoa do singular. Now, usually, we assume the person of the verb in the sentence automatically, as we almost always state the subject explicitly. Normalmente, nós supomos a pessoa do verbo na frase de forma automática. Por quê? Porque a frase, o verbo, já declara alguma coisa sobre alguém. O sujeito já vai estar dentro da oração. Não é sempre, né? Mas vamos ver aqui no caso, o que acontece aqui. Nós temos aqui Sara. Quando nós falamos Sara, ela pode ser substituída por um pronome. Qual seria o pronome que nós colocaríamos no lugar do nome Sara? Logicamente seria o she, que seria ela. Não teria lógica colocarmos he, seria ele. Como é uma pessoa, ou pode ser she ou he. Se o gênero é feminino, então é she. Se é she, então nós estamos falando da terceira pessoa do singular, tá? Let's have a look at the example over here. Sarah has signed up for a yoga class. Now, Sarah can be substituted with the pronoun she, which is in the third person. Note that the verb to be is irregular and has 3 forms in present tenses and 2 forms in past tenses. Now, these forms depend on the person expressed by the subject. Have a look at the table below. When the subject is in the first person and we are using the present tense, we say I am or we are. In the second person, you are, you are. And the third person, he, she, it, is, or they are. And when we use the first person, in the past tense, we say I was, we were. Second person, you were, you were. And in the third person, he, she, it was, they were. Bom, o que nós temos que notar aqui? Que o verbo to be, ele é um verbo irregular. Ou seja, ele apresenta 3 formas no presente e 2 formas no passado. Então, quando conjugamos ele no presente, ele apresenta 3 formas. Olha, am, are, is, certo? E no passado ele tem 2 formas, was e were. Então, olha, uma forma, 2 formas, tá? Ó, uma forma, 2 formas, tá certo? E aqui, olha, no singular nós temos 3 formas. E o plural sempre formado pelo are. Então, ó, uma forma, 2 formas, 3 formas para o verbo to be no presente e 2 formas para o verbo to be no passado, tá certo? O que é um verbo irregular, então? É o verbo que tem mais de uma forma na sua conjugação, no presente ou no passado. Ou a forma dele no passado é diferente da do presente, tá bom?
que é o caso aqui do verbo to be, tá? Bom, aqui nós temos um pequeno diálogo. Então eu quero que vocês prestem atenção no verbo to be, por enquanto, olha. Quando eu era, ou quando eu tinha, né? No caso, a sua idade, eu queria me tornar uma enfermeira. Aqui também nós temos um verbo no passado, mas nós vamos estudar essa forma de fazer o passado mais para frente, tá? Eu gostava da ideia de ajudar as pessoas quando elas precisavam mais. Olha só, também aqui é o verbo, tá? No passado. Agora olha aqui. Por que, né, você não é uma enfermeira? Então olha só, você, aqui nós estamos falando de uma pergunta, tá? Nós já estudamos que geralmente o verbo vai vir antes do sujeito. Se é you, o verbo to be vai ser conjugado no presente are, porque aqui já não está no passado, ó. Porque aqui ele está no passado até aqui no final, e aqui ele já está conversando, a netinha, né, está conversando no presente, tá? Então olha só, you are. Aqui olha, aqui nós temos outra vez aqui o verbo to be, ó. Eu sou, que aqui é a forma contraída do verbo to be, I am, tá? Ó, e eu não tive muita escolha, né? Aqui no caso. E você, you are, está ajudando as pessoas mesmo assim? Isso é verdade. Bom, então aqui conclusão. Ela não é uma enfermeira, mas ela continua ajudando as pessoas porque ela é uma professora, né? Ó, o verbo to be de novo. You are. You are. Então nós usamos aqui a primeira pessoa, o I, e usamos aqui a segunda pessoa, tá? Aqui nós sabemos que o verbo é no singular porque está falando da avó, né? Você aqui não é vocês, é você, mas a forma sempre será are, tá? Aqui nós temos o pronome we, tá? When I was your age, I wanted to become a nurse. I like the idea of helping people when they need it the most. Why aren't you a nurse then, Grandma? Well, sweetie, we grow up, and sometimes our goals change. I'm a teacher now. And I have never regretted my choice. And you are helping people anyway. That's true. Quando eu tinha sua idade, queria ser enfermeira. Gostei da ideia de ajudar as pessoas quando mais precisavam. Por que você não é enfermeira então, vovó? Bem, querida, nós crescemos e às vezes nossos objetivos mudam. Eu sou uma professora agora e eu nunca me arrependi da minha escolha. De qualquer maneira, você está ajudando as pessoas. Isso é verdade.